E o KNCR11 divulgou seu último relatório gerencial e tem muita informação para falar desse fundo, que é um dos maiores aí da nossa bolsa de valores. Se você está chegando agora no canal ou já está aqui faz tempo, mas não é inscrito, se inscreva, ative as notificações e curta o vídeo. Assim você motiva a gente a continuar trazendo conteúdo como esse para vocês. Pessoal, estou aqui então com o KNCR11, ele está cotado atualmente em R$ 101. Esse aqui é um fundo muito interessante de papel e futuramente eu acho, que o fundo vai fazer isso. É uma tendência, ele vai ser base 10. Atualmente não é base 10, mas espero, porque isso aí traz bastante vantagens aí, não só para o fundo, mas também para os seus investidores. Então, futuramente espero que ele seja base 10. Mas mesmo assim, vamos falar sobre ele. Muita gente gosta, muita gente investe, está com preço sobre valor patrimonial aí exatamente, igual aí, o valor patrimonial e o preço dele está exatamente igual. E ele pagou R$ 1,20 de rendimento. Então, no último mês, nesse mês, melhor dizendo, dia 14, aí ele pagou R$ 1,20 por cota. Isso dá um rendimento aí de quase 1,2, então um rendimento muito bom, tá, pessoal? E agora, vamos falar do relatório. Antes disso, quero mostrar o histórico dele. Ele tem um histórico aí de 10 anos, então tem muita coisa pra gente analisar, tem muita coisa pra gente falar. E é um fundo realmente interessante, pessoal, da Kinea, tá? E então, assim, historicamente falando, é bastante estável. No longo prazo, ele vai te remunerar com os dividendos. Aqui no relatório do mês de setembro de 2022, vou falar um pouquinho, o fundo investe em CRIs, tá? Então é um fundo de papel, tem um patrimônio aí de 5,2 bilhões, então como eu disse, é um fundo aí, está entre os maiores de patrimônio líquido da Bolsa de Valores, pagou R$ 1,20 por cota no dia 14 e pagou 108% do CDI líquido de imposto de renda. Então muita gente se pergunta, será que vale a pena investir em fundos, em ações com a Selic alta? Vale, pessoal, mesmo assim tem muitos fundos, muitas ações que estão pagando acima da Selic, tá? E quando a Selic cair, porque a gente sabe que a gente vive num ciclo de alta, ciclo de baixa da Selic. Quando ela vier a cair, não precisa cair muito, mas vai cair, os fundos vão se beneficiar, porque as pessoas vão passar a procurar mais rentabilidade, consequentemente o preço da cota vai acabar se valorizando um pouco. Posição ao final do período, ao fim do mês de setembro, o fundo apresentava a alocação em relação ao seu patrimônio de 103% em CRIs e 7,8% em caixa. Dividendos, pagou em 20 por cota, como a gente viu, é uma rentabilidade muito boa. Início do fundo lá em 2012, então já tem 10 anos, é administrado pela Entregue, gerido pela Kinea. Tem uma taxa de administração um pouquinho alta, se a gente for parar para pensar, 1,08, mas é só também, não cobra outras taxas, tá? Nada demais, tá, pessoal? Ele remunera bem aí os seus acionistas, então, é perdoável. A Kinea também é uma ótima gestora, então, assim, vale a pena muitas vezes você pagar um pouquinho mais para ter uma rentabilidade melhor, tá? Claro que eu não estou mandando você investir no fundo, estou apenas aqui comentando algumas informações que nós temos. Então ele fez 3 novos investimentos durante esse período, totalizando aí 330 milhões a uma taxa média aí de CDI mais 2,59. Então aqui estão os investimentos que ele fez, Edifício Concórdia, Plaenge, MRV. Então aqui cabe você, investidor, ler em detalhes cada um desses ativos que ele recomprou, tá? E aqui a gente consegue ver uma imagem, realmente é um edifício muito bonito, Edifício Concórdia. Realmente bem interessante. Isso mostra, que o fundo tem uma qualidade muito boa. Aqui vamos pular, pessoal, vamos passar direto para a carteira do fundo, Alocação. Primeiramente, ele tem alocação maior em escritórios, tá? 57%. E shoppings, 27,8%. Os outros, residencial e logístico, aí se somam em torno de 15% do patrimônio. E o que acontece, Eu vejo o KNCR11 de uma forma que eles fazem uma mesclagem
entre segurança e rentabilidade. Você consegue ter mais rentabilidade? Consegue. Vários fundos, várias ações, vários investimentos te remuneram mais. Mas também você tem que assumir mais risco. E o Kinea, né, o KNCR11, ele faz isso de uma forma bastante interessante, né? Ele mescla a rentabilidade, então ele paga bastante, né? A gente pode ver que 1,20% no mês é uma rentabilidade muito boa, mas ao mesmo tempo ele apresenta uma segurança também muito interessante, né? Por ser da Kinea, por ter bastante histórico, por ter bons ativos, né? Bons CRIs na carteira, bem diversificado, então tudo isso mostra o quanto o fundo pode ser interessante. Indexador, pessoal, a maioria é CDI, tá? CDI e Selic é praticamente a mesma coisa. O fundo reduziu um pouquinho em relação ao mês anterior, do relatório anterior de CDI e de IPCA, e aumentou um pouquinho de Selic, tá? Normal, nada relevante. Negociação e liquidez, tranquilo também, o fundo não tem problema com isso, né? A liquidez dele é sempre muito boa. Em relação à demonstração de resultados do fundo, o único resultado que ele tem, pessoal, é de CRIs, tá? Então ele é um fundo de papel, ele não tem nem FII na sua carteira. Normalmente fundos aí de CRIs têm fundos imobiliários na carteira, mas o KNCR não tem, uma característica interessante dele. Bom, o que acontece, né? Aqui no resultado do fundo a gente consegue ver que ele estava vindo, né, pelo menos, numa tendência de alta, chegou até o mês de julho, 63,2 de receita, né, de resultado, melhor dizendo. Aí depois ele começou a ter uma tendência de estabilidade ou até de queda, acompanhando, pessoal, aí a alta do IPCA e da Selic, né, melhor dizendo, o ciclo da Selic e o ciclo do IPCA. Isso é normal, não só para fundos de papel, tá? Quando a Selic sobe, geralmente eles tendem aí a ter um rendimento melhor. Quando a Selic cai, também o rendimento cai. E o resultado líquido é a mesma coisa, acompanha, né, o resultado de CRIs, porque é o resultado de CRIs menos as despesas que vai se somar aí, que vai resultar no resultado líquido do fundo. E o que acontece, né? O KNCR11 ele vem se mostrando em relação à distribuição dos seus resultados, ele vem mostrando que todo mês ele distribui o que ele tem de resultado, então ele não segura resultado. Isso traz dois pontos, né? Um positivo e um negativo, ao meu ver. O positivo é que sempre que o fundo tem um bom resultado, ele pega, distribui, então você já recebe ali, beleza, já faz o que você quiser com o dinheiro. O inverso também é verdade, né? Se o fundo tem um resultado ruim, ele tem que distribuir pouco, porque ele não tem nada sobrando ali para distribuir, tá? E olha só, então o que acontece é isso, né? Outubro de 2021 teve um resultado de 54, distribuiu 56. Se a gente pegar aqui março de 2022, teve um resultado de R$ 1,05, distribuiu R$ 1,00. Nesse mês agora de setembro, né, no mês referente ao mês passado, teve um resultado de R$ 1,11, distribuiu R$ 1,20. Ou seja, o que ele tem de resultado, basicamente ele distribui. Só que em determinados meses, né, pode ser que isso venha a cair de uma forma muito abrupta. Aqui em relação ao rendimento, pessoal, o fundo, via de regra, ele tem um bom resultado, né? Como eu disse para vocês, ele mescla essa questão da segurança e da rentabilidade. Então, assim, é um fundo que, se você comparar com outros fundos de papel, ele não apresenta uma rentabilidade tão boa assim, mas também a segurança dele também é mais tranquila que outros fundos de papel, tá? É importante a gente lembrar disso, não olha só a rentabilidade, olha a segurança, qualidade dos ativos, qualidade da gestão, da administração e todas essas coisas, tá? Bom, é isso, né? Rendimento, fundo paga bem, mas também tem essa questão da segurança. A carteira, né? Carteira de ativos. O fundo tem CRIs na sua carteira, via de regra são ótimos CRIs, né? Com ótimos nomes aí dos devedores. Emissor também, securitizadora, também são ótimas emissoras, ótimos emissores. Então tudo isso você tem que analisar. E uma coisa que eu gosto, né, do KNCR é que, como ele já tem bastante tempo de casa, pessoal, ele teve bastante tempo para diversificar entre os CRIs, né? Teve um tempo para diversificar os CRIs em relação ao seu patrimônio. Então ele não tem uma concentração muito grande de CRIs em apenas um CRI. Por exemplo, esse aqui é o maior CRI, né? A maior representatividade de CRIs da carteira, 6,3% JHSF Shopping. Então o que acontece? Se esse CRI aqui der problema, não vai dar tanto problema assim em relação ao fundo todo, né? Em relação ao patrimônio todo do fundo. Isso é bom, isso é interessante, traz mais
segurança para o fundo, mas ao mesmo tempo diminui, tá, a rentabilidade, porque quanto mais CRIs, quanto menor aí o percentual em relação ao patrimônio, geralmente menor a taxa, porque o fundo investe menos, então ele pega uma taxa menor, beleza? Isso é via de regra, tá, pessoal? Porque assim, se o fundo investir mais, eu tenho aqui tantos milhões para investir e você não vai achar alguém que vai investir esse tanto que eu estou disponibilizando para você. Então você tem que me pagar mais. Então o fundo ele consegue negociar taxas melhores quando ele investe mais. Essa é a minha percepção. Mas não tem problema, tá? Eu só estou aqui, né, demonstrando para vocês o que eu acho em relação à carteira do fundo. Aqui tem um resumo dos ativos, né, por segmento, escritórios. Aqui também continua, né, escritórios, tem vários escritórios. Depois residencial, shoppings. Então o que acontece? Aqui tem um detalhamento melhor, tá, pessoal? Aqui fala, ó, CRI exclusivo, com risco de crédito e tal. A operação é baseada em fração ideal do shopping Via Parque, localizado na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Então aqui você consegue ter um detalhamento melhor de cada ativo e de cada setor, tá? Isso cabe a você, a gente não vai ficar falando aqui de cada um, mas para finalizar o vídeo, né, foi um videozinho rápido para trazer para vocês essas informações. Vamos calcular a bola de neve do KNCR11. Deixa eu pegar aqui, pessoal, deixa eu pegar aqui no Status Invest mesmo. O rendimento, deixa eu ver se está certinho, porque pode não estar. Tá certo. Rendimento aqui dos últimos 12 meses. Primeiramente, bola de neve, o que é? Quantas cotas e o quanto você precisa investir para poder ter uma nova cota do KNCR11 todos os meses, apenas com o rendimento. Ou seja, você não vai precisar investir mais nem um centavo. Então, colocar aqui KNCR11, preço ou valor patrimonial. Isso aqui só para a gente poder ter uma noção, tá, pessoal? Isso aqui não vai alterar em nada na nossa conta. Opa, 1,00 é aqui. Beleza, preço atual dele, R$ 101,33. Rendimento, como ele, pessoal, oscilou muito nos últimos meses, o rendimento, tá? Não seria justo eu pegar do último mês. Então, para isso, vamos fazer uma média dos últimos 12 meses. Eu acho que isso é o mais prudente no caso aqui do KNCR. Então, vamos pegar 11,43, deixa eu abrir a calculadora. 11,43 dividido pelos últimos 12 meses. 0,95. Vou arredondar para baixo. 0,95. Olha só, para você ter uma nova cota todo mês do KNCR11, você precisa ter 107 cotas e investir aproximadamente aí R$11.000. Muita gente compara isso com o fundo base 10, mas você não pode fazer essa comparação porque sempre que o fundo custa mais caro, no caso aqui ele custa R$101, você tem que investir mais para ter uma bola de neve, né? Para fazer uma bola de neve com ele. Então, basicamente, se você investir em torno aí de 11 mil, você vai receber em torno de R$100 do KNCR, beleza? Então, isso que é fazer uma bola de neve. E eu espero que vocês tenham gostado, pessoal, em relação a esse fundo. É um fundo bem interessante que mescla rentabilidade e também segurança. Deixa aqui para mim nos comentários qual a sua opinião sobre ele. E não esquece de compartilhar esse vídeo com quem gosta do assunto de investimentos. Vou ficando por aqui, um abraço e até mais.